Bom, eu sou jornalista, eu escrevo para jornal, eu trabalho em redação e para quem não sabe, ser jornalista é se expor muito, né? E eu, com algum tempo aí de carreira que eu tenho, assim, eu tenho tido hoje em dia mais espaço do que eu já tive. É uma tendência, né, numa carreira que tu vai conquistando mais espaço, podendo dar tuas opiniões e tudo mais. E a gente sabe que jornais têm espaços específicos para opinião. Dito isso, toda sexta-feira, então, eu escrevo para o jornal onde eu trabalho e essa opinião vai impressa nas páginas do jornal. Mas, como não vivemos em 1990, essas opiniões também vão para o meio digital, então estão disponíveis no site. Muitas vezes a gente compartilha essas opiniões na página do jornal, nas redes sociais, e é aí que mora a questão que eu venho falar hoje nesse vídeo. Podemos continuar falando sobre aquilo que a gente defende sem ser feridos de volta, sem ser agredidos de volta. É claro que a agressão nunca tem uma justificativa, mas aqui quero dizer que eu acho que tem maneiras da gente poder dialogar com as pessoas que estão um pouco raivosas, porque aquelas que estão absolutamente raivosas e que não quero nem te ouvir, com elas eu sou bem desesperançosa, assim, eu acho que não tem muito jogo não. Eu tive uma experiência agora há alguns dias em que eu escrevi um texto falando sobre o medo que as pessoas têm de crianças que têm iniciativa, autonomia, que são sobretudo inteligentes. Eu não sou com certeza a primeira pesquisadora a falar isso, mas há um consenso no meio que a infância que é espontânea, autônoma e, acima de tudo, uma infância em primeira pessoa, ela é uma infância que assusta muito. Então há uma grande incoerência quando a gente fala que a gente quer, por exemplo, reduzir a maioridade penal, porque aos 16 anos aquele jovem, aquele adolescente já sabe o que está fazendo, mas quando ele diz ou ele enfrenta a gente com alguma coisa que a gente não gosta, aí ele é muito criança para falar. Vocês imaginam que eu tô falando de um exemplo muito presente agora de pouco tempo, que é a Greta, aquela adolescente que tem feito muito pelo meio ambiente, que tem estimulado muitas outras crianças e adolescentes a saírem nas ruas e questionar e pedir medidas mais concretas em relação ao clima. Então, nosso meio ambiente está em colapso e essa menina começou a fazer um levante e acabou inspirando muita gente. Só que ao mesmo tempo que ela inspirou muita gente a questionar e pedir medidas reais em relação ao meio ambiente, tem muita gente também muito incomodada com o fato de uma garota, uma menina super jovem, uma criança, ter esse conhecimento todo, toda essa iniciativa. O meu texto se chama, né, porque ele existiu, foi publicado e tudo mais, está no ar. Vou deixar o link aí embaixo para quem quiser. Vou ler um pedacinho. Para o meio impresso, esse texto foi ao ar com o título Criança Incomoda. Mas para o meio digital ele foi a público com o título Os pirralhos têm feito muito mais pelo meio ambiente do que senhores engravatados. E aí eu começo dizendo assim, então. Criança incomoda, ainda mais aquelas crianças que têm autonomia, opinião ou algum conhecimento que o adulto incomodado não tenha. Faz alguns anos que há uma modinha por aí onde bacana é dizer que se odeia a criança, o moderninho child free. Mas nessa semana a coisa toda está em uma proporção medonha, onde algumas crianças têm soado como ofensa para alguns adultos. Muitas vezes eu ouço pessoas falando que criança faz barulho, que corre, que é cansativo. Mas eu acho que esses argumentos muitas vezes são uma maquiagem pra gente, que a gente não consegue lidar com essa nossa dificuldade em reconhecer que as crianças têm autonomia, têm personalidade, têm opinião e são outras pessoas. Venham informá-los que crianças são pessoas e que pessoas fazem essas coisas, de ter opinião e personalidade. Então, como eu sempre digo, eu não tô dizendo que a gente tem que criar as crianças como indivíduos que podem tudo. Limites são importantes, orientações são fundamentais, mas, mais do que tudo, respeito tem que imperar nessas horas. O que eu tô dizendo aqui, o que eu disse nesse texto, é que as crianças têm que ter espaço e voz, porque elas não estão necessariamente falando bobagem. As crianças têm que ser ouvidas e respeitadas, isso é fundamental. Chegando então ao ponto, finalmente, do que eu quero dizer neste vídeo, é que esse texto foi compartilhado nas redes sociais, e vocês sabem que as redes sociais muitas vezes
vezes elas podem ser muito perversas. Eis que as pessoas me xingaram muito por causa desse texto, me ofenderam pessoalmente por causa desse texto e imagino, sou capaz de dizer que muitas delas nem clicaram para ler. Então eu acho que assim, a gente primeiro precisa conferir aquele conteúdo ali, ler aquilo ali, e aí depois discordar, argumentar, e aí depois concordar e argumentar, e aí depois não entender e questionar o que não entendeu, mas mais do que tudo, antes ler antes de xingar, né, basicamente. Mas como eu tô nesse meio há alguns anos, eu já tô um pouco acostumada e eu nunca fui muito chapa branca com as coisas, e que bom que eu estive em jornais que sempre me deram espaço para eu poder falar as coisas que eu acreditava respeitosamente e mais do que tudo embasado em fontes não só científicas, mas fontes de credibilidade, que eu acho que é o fundamento de um bom jornalismo, um jornalismo baseado em dados, em fatos e com coerência, né, para o mundo em que vivemos. Mas de qualquer maneira, esse vídeo é para comentar um pouco sobre isso, assim, como a gente tem tentado falar com as pessoas e as pessoas ou não querem ouvir ou simplesmente não te dão espaço para, ou não dedicam um pouquinho do tempo delas simplesmente porque imaginam aquilo que possa estar escrito ou que aquilo possa ser o contrário do que elas pensam. Mesmo assim, eu acho que o diálogo segue sendo importante, o diálogo é necessário e a gente tem maneiras e maneiras de falar com as pessoas. Faço isso muito em palestras, em cursos e eventos que eu participo e acabo tentando conquistar a simpatia, a confiança das pessoas para que elas escutem o que eu tenho para falar. No caso dos direitos humanos, eu sempre digo que eu tô falando de crianças, tô tentando falar de todas as crianças delas, as minhas, as nossas, porque eu acho que elas são nossa responsabilidade. Então, antes de eu falar que eu estudo direitos humanos, eu falo que eu tô pelas crianças, pelo direito das crianças, pela garantia de um crescimento saudável e seguro para as crianças. E às vezes assim eu consigo um pouquinho mais de atenção das pessoas que sim estão cegas e raivosas com seus preconceitos e que eu acho que a gente não tem que passar pano para elas de nenhuma maneira, mas que a gente precisa tentar conseguir estabelecer esse diálogo, que é difícil, é bem cansativo. Olha, eu vou dizer pra vocês que é bem cansativo. Às vezes tu viaja horas e horas, aí como eu andei viajando esses dias, pra poder falar pra pessoas que possam te escutar, porque as pessoas ao teu redor não estão interessadas em te ouvir, sendo que o problema está muito mais nelas do que lá nas outras lá longe. Mas não vamos afrouxar, a pesquisa científica é um pouco isso, é um pouco batalhar, resistir e tudo mais, eu acho que a gente está aí para isso, mas a gente não tá para ouvir xingamentos e ofensas, isso em hipótese alguma.